Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar sequência àquela nossa aula de Sociedade Brasileira durante a República Velha. Okay? Nós vimos nas aulas passadas que, durante a República Velha, nós tivemos três fenômenos sociais que se destacaram, né, principalmente aqui no sertão nordestino. Okay? Quais foram eles? Primeiro, o coronelismo, né, ou seja, o famoso mandonismo local, né, o domínio que os grandes proprietários rurais, intitulados coronéis, exerciam sobre seus municípios, principalmente controlando o processo eleitoral nos mesmos, né? O messianismo, que é o surgimento daqueles líderes religiosos, ou beatos, né? Que com suas pregações uniam em torno de si aquelas populações inteiras, inclusive envolvendo os mesmos, né? Em conflitos com tropas governamentais, como é o caso da Guerra de Canudos, da revolta do Padre Cícero Juazeiro e da Guerra do Contestado, tá? E hoje nós vamos trabalhar o terceiro fenômeno social, que é o cangaço, também conhecido como banditismo social, certo? Então nós temos aqui, para começar, uma foto retratando o bando mais famoso de cangaceiros, né, que atua aqui no sertão nordestino, que é o bando do senhor Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, certo? Anotem aqui, todos bem armados, né, vestindo roupas típicas da época dos cangaceiros, inclusive com a presença de Maria Bonita, né, esposa de Lampião, tá? O que prova que mulheres também participavam dos bancos. Né? Inclusive, a gente vai falar isso aí com mais detalhes já, ok? Muito bem. Então, olha só. O cangaço ele vai ser um movimento social que vai se iniciar no Brasil lá no final do século XIX. Okay? E ele vai proliferar no Brasil praticamente até por volta de 1940. Tá? Os cangaceiros, né, eles formavam bandos armados, bandos nômades, que vagavam pelo interior brasileiro, em especial o sertão nordestino, né? Então, atacando vilas, realizando pilhagens, assassinatos, né? E levando terror a esses vilarejos e povoados do sertão nordestino, tá? Muito bem. O primeiro cangaceiro conhecido, né, a se destacar na história do Brasil, foi o senhor José Gomes, que era mais conhecido como o Cabeleira, né? Inclusive, sua história está narrada numa obra do escritor Franklin Távora, né? Também conhecido como o Cabeleira. Então, nessa obra, ele narra exatamente as peripécias do José Gomes e seu pai Joaquim Gomes. Então, teriam sido os dois primeiros cangaceiros conhecidos na história, né, do Brasil. Nós temos, inclusive, aqui, né, uma gravura representando aqui o José Gomes, o Cabeleira, e a capa da obra de Franklin Távora, né, na qual ele narra toda a odisseia do Cabeleira, certo? A sua história. Você tem, inclusive, isso hoje também em forma de filmes, né? Muito bem. Então, olha só, gente. O cangaço, né, o chamado banditismo social, ele vai proliferar no Brasil, né, em diversas regiões, mas principalmente no sertão nordestino. Por quê? Ora, em função das péssimas condições de vida do sertão nordestino, da seca, do domínio dos coronéis, né, do abandono do governo em relação a essa população do sertão nordestino, muitos enveredavam por essa vida de crimes como sendo uma alternativa de sobrevivência. Naquela ocasião, né, só havia duas alternativas de você se estabelecer no sertão nordestino. Quais eram elas? Ou você se entregava ao domínio de um coronel, ou você seguia aqueles líderes místicos, né, aqueles beatos, né? Muitas pessoas não queriam nem aderir a um coronel, muito menos seguir aqueles beatos. Por isso, acabamos se agrupando em bandos armados e saíam percorrendo as diversas vilas do interior brasileiro, principalmente sertão nordestino, praticando esses crimes, né? E sobrevivendo às custas dessa vida de crimes, ok? Bom, nós temos aqui algumas imagens, né? Que foram coloridas recentemente, né? Eu tirei aqui da internet, para a gente visualizar mais ou menos como é que eram os cangaceiros, principalmente suas roupas, né? Seus chapéus, seus armamentos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Vamos lá. Tá? Vou baixar um pouquinho aqui o som. Para isso. Ok? Então, observe suas indumentárias, né? Suas roupas, né? Seus chapéus, principalmente. Você vai ver que predomina o couro, né? Não só nos chapéus, mas também nos cintos, inclusive aqueles cintos que cruzam aí os ombros dos cangaceiros. E é exatamente por isso, né,
que eles eram chamados de cangaceiros, né? Porque eles usavam aqueles alforjes, os quais guardavam balas, pólvora, né? Comida, roupas, e para que esses alforjes ficassem mais leves, eles pudessem suportar o peso, eles cruzavam os seus próprios ombros, né? Lembrando muito aquelas cangas, né, que eram colocadas nos animais que transportavam cargas, né? Então, daí vem o nome de cangaceiros, né? Muito bem, eles costumavam enfeitar os seus chapéus também, tá? Era uma prática comum entre os cangaceiros, certo? E nós temos aqui a imagem final, que é do bando de Lampião, depois que eles foram destroçados no episódio de Angicos, que a gente vai falar com mais detalhes ainda aqui nessa aula, ok? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, o cangaço ele vai proliferar principalmente na República Velha e vai ali alcançar o seu auge ali por volta dos anos 30, né? De 30 até 38, quando o bando de Lampião acabou sendo destroçado, né, pelas volantes, que eram aquelas tropas organizadas pelo governo para caçar esses cangaceiros, né, pelo sertão afora. Ok? Muito bem. Então, a partir daí que você vai ter o declínio do cangaço. A partir do momento que o bando de Lampião ele foi derrotado, né, inclusive foi destroçado numa emboscada armada por tropas do governo. Esses cangaceiros, eles contavam com o apoio de alguns coronéis, né? Tinham alguns simpatizantes. Inclusive, eles tinham os seus coiteiros. O que eram os coiteiros? Os coiteiros eram pessoas que informavam, mantinham esses cangaceiros informados, né, dos movimentos das tropas do governo, né, da fragilidade de alguns povoados que podiam ser atacados, ok? Então, eles tinham uma rede de informantes que a gente vai chamar de coiteiros, ok? Muito bem. E o mais famoso bando de cangaceiros vai ser exatamente o bando do senhor Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, né? Então, natural de Serra Talhada, interior de Pernambuco, tá? Ele teria entrado para essa vida de crimes depois que o pai dele foi assassinado a mando de um coronel, ok? Só que nós temos diversas versões que explicam a entrada de Lampião, né, no cangaço, né? Essa é apenas uma das versões, é a mais aceita, ok? Muito bem. Então, ele entra num bando de um líder chamado Senhor Pereira e vai acabar se destacando com o passar do tempo. Após a morte de Senhor Pereira, Lampião naturalmente assumiu a liderança do bando e transforma esse bando no mais famoso, no mais temido de todo o sertão nordestino. Lampião vai ficar conhecido como o rei do cangaço e o senhor do Nordeste, né? Em função das suas atrocidades cometidas nas diversos povoados, diversas vilas, que ele percorreu e saqueou com seus bandos, né? Fazendas, tá? Inclusive cometendo as maiores atrocidades, assassinatos, né? Além dos saques e pilhagens que eram comuns, né, no seu bando. Inclusive sequestros também chegaram a fazer. Ok? Pois bem, aqui nós temos uma foto retratando Lampião e Maria Bonita, né, sua esposa. Era o casal mais famoso, né, do cangaço. No bando de Lampião, além dos cangaceiros homens, havia muitas mulheres, né, entre as quais a mais famosa era a sua esposa, Maria Bonita, né? Mas havia outras também que participavam do bando, e, logicamente, quando era necessário, elas também pegavam em armas para combater ou para atacar vilas e fazendas, né? Eram também característica, né, do cangaço a participação delas nativa, né? Seja no combate às volantes, ou seja no ataque às vilas e fazendas da região por onde eles percorriam, né? Onde eles passavam. Muito bem. Eles possuem um estilo de vida próprio, né? Como a gente pode notar nas fotos que nós passamos agora há pouco. Então, a fim de se protegerem, principalmente durante as fugas, né, das tropas do governo, eles usavam roupas de couro, né, chapéu de couro. Então, se protegiam exatamente para não sofrerem danos, né, espinhos, né, a vegetação cerrada dessa região, ok? Por isso, investiam com adereço de couro, certo? Muito bem. As ações dos cangaceiros, logicamente, né, incomodavam as vilas, povoados, né, e municípios do Nordeste, né? Por isso, eles constantemente eram atacados, né, pelas chamadas volantes. As volantes eram tropas policiais organizadas pelo governo exatamente para caçar esses cangaceiros,
principalmente no seu ambiente natural, que era a Caatinga, né? O sertão nordestino em si, certo? E, além das volantes, alguns juízes municipais também convocavam chamadas tropas de linha, né? Onde parte da população era armada, por determinação judicial, para proteger um determinado povoado, uma determinada vila, contra a ação dos cangaceiros, certo? Então, aqui nós temos as duas volantes mais famosas, né? Que foram criadas aí para combater Lampião e os seus cangaceiros. Você tem a tropa aqui do tenente João Bezerra, aqui do lado esquerdo, e a tropa do sargento Aniceto Rodrigues, aqui do lado direito. Essas duas volantes foram as responsáveis, certo, pela emboscada em Angicos, em Sergipe, né, que acabou destroçando o bando de Lampião, tá? Acabando assim com suas atrocidades na região. Então, Lampião foi emboscado, né, isso depois que o tenente João Bezerra, principalmente, recebeu informações da estadia dele nessa localidade, Angicos, né, e as volantes conseguiram cercá-los exatamente nessa localidade, atacando de surpresa, né? 11 cangaceiros acabaram mortos, alguns fugiram e outros acabaram sendo presos, tá? Bom, depois que as volantes passaram a se tornar muito mais ousadas, muito mais bem armadas, e logicamente com mais informações, né? Aos poucos o cerco foi se fechando sobre o cangaço, tá? E após o brutal assassinato de Lampião e seu bando em Angicos, o que você vai assistir é a progressiva decadência do cangaço, né? Outros cangaceiros, temendo uma reação parecida, abandonaram a vida de crimes ou fugiram para outras localidades, né? Por isso que se dizia sucessor de Lampião e o vingador de Lampião acabou também sendo morto, né? Por tropas volantes enviadas para combatê-lo, certo? E assim, pouco a pouco, o cangaço vai deixando de existir. Quando você chega na década de 40, tá? Nós já não tínhamos praticamente mais o cangaço agindo pelo interior nordestino, ok? Muito bem. Então, gente, nós vamos ficar por aqui, certo? Na próxima aula, a gente vai dar sequência a essa sociedade brasileira da República Velha, trabalhando outras revoltas que ocorreram durante a mesma, tá bom? Então, hoje ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.